Olá, terrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de prosseguirmos com a história de hoje, peço para você que não é inscrito, se inscreve aí no canal, deixa o gostei, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. Vai lá nos sininhos das notificações na opção todas. E aí, sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, rapidinho você será notificado. Se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e de quebra se vingue deles. Recados dados, vamos à história de hoje. E esta foi postada no grupo Histórias Assombradas por Adriana de Paula, administradora e super colaboradora do grupo. Vamos lá? O título é O Corvo. Todos os dias eu ia e vinha a pé do meu serviço. Não fazia muita diferença mesmo. O mercado ficava a poucas quadras da minha casa. Minha cidade não era das maiores. Não tinha muito além do centro da cidade onde eu vivia. Então, geralmente as pessoas iam para outras cidades quando procuravam diversão. Mas ainda assim, havia uma coisa bem interessante lá. Uma praça cheia de árvores e bancos. E até os mendigos que viviam por lá eram bacanas. Usavam ternos velhos e viviam alimentando os pássaros. Eu sempre passava por dentro da praça, mesmo sendo o caminho mais longo. Valia a pena, por causa da vista deslumbrante que eu tinha. Um certo dia, não muito diferente dos outros, eu estava cruzando a praça como de costume e olhando para os galhos das árvores, admirando os raios de sol de fim de tarde que atravessavam as folhas, quando eu avisto um corvo. Nunca tinha visto um corvo antes, apenas na televisão, mas sei que eles não são comuns nessa região. Na verdade, eu não deveria ver sequer um corvo nessa parte do país. De cara fiquei espantado, mas sua beleza era tanta que apenas me deixei levar e me sentei um pouco para admirá-lo. Deve ter fugido de alguma casa, pensei, já que haviam casas de famílias bem antigas e um tanto ricas por perto. Lembrei então que precisava fazer a janta que havia prometido. Levantei, então, e fui correndo para casa. Eu morava com o meu irmão mais novo. Ele trabalhava na área de marketing e vendas de uma empresa. Então, às vezes passava alguns dias fora e, como ele ia chegar depois de 4 dias, decidi fazer algo para nós comermos, enquanto ele me contava sobre sua viagem. Depois daquela noite inteira de conversa com o meu irmão, eu havia me esquecido completamente do meu encontro com o corvo na praça da cidade. De madrugada, acordei com algumas batidas na janela, mas peguei de novo no sono sem dar muita atenção. De manhã fui acordado pelo meu pontual despertador, como já estava acostumado. Quando abri a minha cortina, encontrei uma pequena pedra do lado de fora da janela. De primeira me perguntei quem a teria colocado ali, mas não havia acordado direito. Apenas a deixei onde estava e fui me arrumar. Depois de mais um longo dia de trabalho, eu mais uma vez atravesso minha adorada praça em direção à minha casa e mais uma vez ele estava lá, me encarando, o corvo. Seus olhos negros pareciam me hipnotizar.
De repente eu ouço um barulho estranho ao longe, mas era apenas um mendigo jogando alguns farelos para os pássaros. Quando volto os meus olhos para o galho à minha frente ali, ele, o corvo, já havia sumido. Na mesma noite eu sou acordado por estranhas batidas de novo, como se alguém estivesse batendo em alguma coisa de vidro. Mas como o sono era muito, voltei a dormir. No outro dia, fico surpreso ao encontrar mais uma pedrinha na borda da minha janela, mas resolvo deixar para lá. Quando eu estava indo para o serviço, me surpreendo ao ver o corvo parado no galho de um carvalho, em uma parte bem escura da copa. Acabei parando para admirar seus olhos através das sombras do velho carvalho da praça. De repente, sou surpreendido por um homem que coloca uma faca na minha barriga e pede minha mochila. Eu senti um arrepio enorme e com um pouco de medo do assaltante, por eu ser mais baixo, quanto por ele ser um tanto alto. Acabei deixando ele levar a minha mochila e, por poucos segundos, vejo um pedaço do rosto dele ao me virar para entregar a mochila. Quando volto minha atenção para a árvore, o corvo já não estava mais lá. Tive que ir direto à delegacia registrar uma ocorrência para poder pedir ao meu gerente mais um uniforme, o que ele não gostou muito, mas acabou me dando por obrigação. E tudo continuou na minha rotina: ver o corvo na praça, acordar de madrugada e ver a pedra na janela de manhã. Estava começando a me acostumar com aquilo tudo, por mais estranho que parecesse. Eu gostava dos meus encontros com o corvo, se é que se pode chamar aquilo de encontro. Eu observava até algo me tirar a atenção e ele sumir. De noite eu tive um sonho estranho com o corvo. Ele me olhava friamente em cima da minha coberta enquanto uma batida forte de alguma coisa contra o vidro ecoava pelo quarto. Acordo assustado. No outro dia vou tomar café com o meu irmão, que reclama do meu mau hálito. Antes de sair para mais um dia de trabalho, recolhi o jornal da cidade que meu irmão assina. Estava na porta, como de costume, e por algum motivo resolvo dar uma olhada na primeira página. Fiquei chocado, até mesmo deixando o jornal cair ao ver o que estava na capa do jornal local. O homem que havia me assaltado havia sido encontrado morto na praça com os olhos arrancados. A polícia não havia descoberto como aquilo havia acontecido, mas estava investigando se havia sido um caso de homicídio por dívidas de drogas ou algo do gênero. Junto com ele estava minha mochila roubada, que fora citada como minha por causa de meus documentos e uniforme. Antes de ir para o serviço, passo na delegacia para recuperar a minha mochila roubada e então vou para o serviço. Sou xingado pelo meu chefe mais uma vez por chegar atrasado, mas ele acaba relevando por não precisar fazer um uniforme novo para mim. Na saída, questiono meu chefe sobre o pagamento de minhas várias horas extras
mas ele dizia que, como gerente, só poderia me pagar quando recebesse o dinheiro da matriz. Mas do que você está falando? Não existem filiais desse mercado. Mas ele acaba me dando as costas e entrando em seu carro. Eu estava muito furioso, pois precisava pagar as prestações do meu carro. Então, acabo chutando seu carro com raiva, sem pensar no que estava fazendo. Só volto para o planeta Terra quando ouço a sua voz me dizendo: está despedido, e seu carro arrancando do estacionamento. Caio de joelhos no chão com um certo desespero e derramo algumas lágrimas. Estava exausto de tanto trabalhar e agora desempregado. Quando me levanto, olho diretamente para o poste que estava a poucos metros de mim. No seu topo havia um corvo me observando. Respiro fundo e vou para casa. Dessa vez tomo o caminho mais curto, resolvendo não passar pela praça. Queria apenas chegar em minha casa. Pensei naqueles olhos negros a noite inteira. Aquelas pequenas esferas negras estavam na minha cabeça e nos meus sonhos agora. Quando amanheceu, ao lado do jornal do meu irmão, estava uma pena negra. Obviamente, não resisti em ler o jornal local. E, para minha surpresa, na primeira página, havia um acidente de trânsito catastrófico. Parece que a vítima ficou quase irreconhecível, mas a placa do carro pertencia ao dono de um mercado chamado J&J Mart. Era o mercado que eu trabalhava. Depois daquilo, as coisas pareciam melhorar. O filho do dono assumiu o mercado. Comecei a ganhar o meu salário em dia. Tive dinheiro para sair e tudo mais. E todos os dias eu passava pela praça para me sentar de frente ao corvo. Na minha casa, as coisas também iam bem. Meu irmão estava namorando uma garota da empresa onde ele trabalhava e começou a levar ela para casa para jantar. A praça também ficou um pouco diferente depois da chegada de um novo mendigo. Mas diferente dos outros, esse era sujo, com roupas completamente esfarrapadas e parecia estar sempre bêbado ou drogado, o que não agradou muito aos outros mendigos que viviam apenas alimentando os pombos ou comendo alguma pipoca que ganhava de alguma senhora. Algumas pessoas começavam a dar a volta na praça para não precisar cruzar com esse novo mendigo que vivia pedindo esmolas com uma garrafa de vodka vagabunda na mão e com um odor terrível de urina. Aquilo começou a me perturbar muito, já que meus encontros com o corvo estavam ficando cada vez mais curtos, graças àquele maldito mendigo. Como o meu salário não estava mais atrasado e meu irmão quase não comia mais em casa, sobrava mais dinheiro para eu gastar comigo mesmo. Então comecei a comprar algumas roupas de marca. Isso obviamente chamou a atenção do mendigo. Logo ele começou a me importunar pedindo esmolas e até mesmo sentando ao meu lado.
Aquilo já estava indo longe demais. Será que ele não entendia que eu não queria bancar o álcool e nem as drogas dele? Até que um dia, após eu sofrer um estresse com uma cliente do supermercado, decidi comer uma pipoca na praça olhando para o meu amigo Corvo. E, para minha surpresa, o Corvo não estava lá. Me sentei triste, olhando para a pipoca e me perguntando o que teria acontecido com o Corvo. Será que mais alguém sentiu sua falta? Ou pior, será que seu dono passou por aqui e o achou? De repente, escuto um grunhido estranho. Quando olho para trás, um mendigo bêbado estava vomitando em um arbusto. A cena nojenta me fez levantar e sair dali, mas ele me seguiu gritando: "Ei, Mauricinho, me dá uma grana!" Eu corri, com medo dele possuir uma faca ou algo do tipo. Por incrível que pareça, apesar de bêbado, ele corria muito rápido, a ponto de conseguir me alcançar. Quando ele encostou em mim, dei-lhe um empurrão que o fez cair no chão. Me afasto do lugar. Algumas pessoas vieram ver o que estava acontecendo, mas eu saio da praça e vou em direção à minha casa. E se eu matei o mendigo? E se ele caiu com a cabeça no chão? Eu não fiquei para ver a cena. Bom, acho que ninguém vai ligar se aquele mendigo morrer mesmo. Passei a noite pensando no ocorrido, mas é claro, sonho com o corvo e as batidas. Apesar da minha nova rotina, eu decido não ler o jornal hoje, com medo do que eu pudesse ler. Nem sequer olhei a janela para ver se havia mais uma pedra. Vou direto para o serviço. Mais um dia normal. Decido então não passar pela praça. Tenho medo de descobrir se o corvo havia ou não voltado, ou se o mendigo estava ou não vivo. Mas na volta esqueço e acabo passando pela praça, força do hábito. E, para o meu espanto, havia policiais em volta de um corpo. Era um mendigo, dilacerado. Meu único alívio é que ele não havia morrido com o meu empurrão. Mas o que poderia ter matado ele daquela forma tão terrível? O cheiro de podre de suas vísceras impregnava a praça, que estava praticamente vazia, se não fosse pelos policiais e o corvo. Corvo? Corvo? O corvo estava em cima da cabeça do homem. Como os policiais não viram? Ele olhava para mim como se estivesse pronto para me matar. Aquela cabeça de penas negras e reluzentes, aqueles olhos penetrantes. Aquilo pela primeira vez me apavorava. O corpo com a roupa rasgada e o peito aberto, com as entranhas de fora. O buraco dos olhos estava negro e cheio de veias saltadas para fora. A boca estava aberta com a mandíbula quebrada e um fio de sangue seco escorrendo pelo lado. E, pelos comentários dos policiais, a língua também
havia sumido. Eu corri para minha casa o mais rápido possível. Meu irmão, para variar, não estava em casa. Logo hoje que eu precisava dele. Não consigo comer ou beber nada. Fico horas embaixo do chuveiro até que ouço o barulho da porta batendo. Era meu irmão. Me visto e vou para baixo confrontá-lo. Como ele podia me deixar sozinho numa situação como essa? Ele me questiona. Como poderia saber que algo assim havia acontecido? Mas é claro que eu revido, dizendo que ele nunca mais havia ficado comigo em casa depois que ele arrumou aquela namorada. Você tá viajando, cara. Tá precisando de um sono, ele disse. Eu fico de cara com ele, mas vou dormir mesmo assim. Esse sonho pareceu o mais perturbador. O corvo estava em cima do corpo, comendo as vísceras dele. Ele rasgou suas roupas com as unhas e agora arranhava e bicava a barriga até abri-la. Então, começava a puxar o seu intestino para fora e comer alguns órgãos internos. Seus olhos já estavam arrancados e sua língua estava ao lado do rosto. O corvo então deixa o corpo da mesma forma que ele estava quando eu o encontrei. O corvo então pega a língua e voa. Eu acordo assustado, tremendo. Levanto rápido e vou tomar banho. Precisava muito espairecer a cabeça. Mas por mais que eu tentasse fazer qualquer coisa, eu não parava de lembrar daquela cena terrível do meu sonho. Desço as escadas e encontro meu irmão na cozinha. Eu estranho, já que ele geralmente passava mais tempo agora com sua namorada do que em casa. O que está fazendo aqui? Questiono a ele. Bom dia para você também, meu irmão. Bom dia. Mas o que está fazendo aqui a essa hora? Hoje eu tirei o dia de folga. Preciso fazer uma visita. Visita? Sim, eu não contei. Eu e minha namorada vamos alugar o apartamento para nós. Você não disse nada. Você não conta mais nada para mim. Você só quer saber dela. Calma, maninho. Você deveria estar feliz que seu irmãozinho se engajou na vida. E eu? Como fico nessa história? Ué, você deveria arrumar uma garota, sair um pouco de casa, transar um pouco. Vai fazer bem para você. Eu pego minha mochila e vou em direção à porta. Cara, na boa, você tá fazendo birra. Bato a porta na cara do meu irmão e o deixo falando sozinho. Eu não podia acreditar que ele ia fazer aquilo comigo e era tudo culpa daquela maldita namorada. O meu trabalho monótono já estava cada dia passando mais devagar. Eu não aguentava mais contar as horas para sair daquele maldito inferno de uma vez. O fim da tarde era um alívio, onde eu trocava de roupa e ia para a praça ver o meu único amigo. Será que ele estaria lá? Quando chego na praça, sento no banco de costume e lá estava ele, no galho do carvalho escuro, como se nada houvesse acontecido. E eu fico
e eu espero, até que percebo que a tarde está quase por ir embora. Então me levanto e vou embora. Não vejo meu irmão em casa. A noite foi tranquila, sem sonhos, apenas as batidas na janela. Mas a semana ainda pioraria. Meu irmão começa a encaixotar as coisas. Quando eu me dei conta dos dias que se passaram, não havia mais uma coisa que pertencesse a ele dentro de casa. Sequer um casaco no cabide, uma coberta na cama ou uma meia no armário. Apenas nossas fotos juntos para que eu me lembrasse do seu rosto continuavam mantidas nas prateleiras da sala. Os meus dias agora seriam cada vez piores. Eu agora não teria mais ninguém. Mesmo as poucas visões que eu tinha dele no dia a dia ainda me mantinham um pouco alegre. As poucas palavras que eu trocava com ele me animavam e sentir o seu cheiro, seu calor me enriquecia. Era o meu único bem, meu irmãozinho que se criou comigo desde sempre. O garotinho da qual as travessuras eu encobria, os machucados eu tratava e as notas baixas remediava. Não fazia sentido ele me abandonar. Naquela noite, após a mudança, o corvo em meus sonhos veio me assombrar. O corvo estava em cima de um poste. A noite era muito escura e garoava, e apenas aquela luz amarelada do poste iluminava aquele grande pedaço de rua. Uma outra luz agora surgia do fim da rua. Era o farol de uma moto. A moto se aproximava cada vez mais e quando estava quase em frente ao poste, o corvo levantou o voo e foi em direção à moto e soltou um terrível grunhido que fez com que quem pilotava a moto se perdesse e virasse-a esbarrando no meio-fio e sendo jogado para longe. A pessoa havia caído de maneira extremamente brusca, tanto que ao bater o capacete no chão, seu corpo não acompanhou a cabeça e o pescoço se quebrou. Eu acordo aturdido com a cena. Afinal, o que havia acontecido? Eu jamais havia visto uma cena tão completa como essa em sonho. Quem era aquela pessoa? Eram muitas perguntas para nenhuma resposta. Eu apenas me banho e vou para o serviço. Fico na praça até muito próximo à noite e então volto para casa. Chegando lá, vejo um carro. Era o do meu irmão. Mas o que ele estaria fazendo ali a essa hora? Eu abro a porta e ele está sentado, com rios de lágrimas em seus olhos. Ele se levanta e começa a gritar: "Onde está o seu telefone?" Eu devo ter esquecido em casa, porque ele então corre e me abraça. Ela morreu, mano. Ela morreu ontem vindo para casa. Meu corpo inteiro treme. Como isso aconteceu? Ela estava voltando do trabalho como sempre e então ela sofreu um acidente. Ninguém sabe ao certo, mas a perícia disse que não há indícios de batida.
Ela pode ter apenas dormido. Batida? Ela estava de carro? Não. Ela vai para o trabalho de moto. Meu corpo congela. Meu rosto agora estava tomado de pavor. Eu não sabia o que dizer. Eu não sabia como agir. Eu não sabia de mais nada. Aquilo simplesmente não podia estar acontecendo. Não era lógico, não era normal, não podia ser verdade. Me sento com ele e tento o consolar. No outro dia peço folga e vou ao velório da minha cunhada. Todos estão de preto, há cerca de 30 pessoas. Algumas mulheres usam véu e choram na borda do caixão, típico de velório. Meu irmão, junto ao pai da garota, cumprimentava as pessoas e conversavam coisas do tipo: ela era uma pessoa boa, muito honesta. Foi muito mórbido, mas nada muito longe de um dia no meu trabalho. Na hora de levar o caixão, o pai dela falou para o meu irmão que fazia questão que eu levasse uma das alças. Não sei se era para aquilo parecer educado, mas eu não vejo nada de bom em carregar o peso da morte de alguém que eu esculachei até sua morte. Quando chegamos ao cemitério, aquela atmosfera apenas piorou. Agora estávamos levando a namorada do meu irmão para baixo da terra e eles jamais a veriam novamente. Aquilo era muito estranho. Enquanto o padre falava, a borda do caixão, prestes a ser posto abaixo do chão, meu irmão me abraçava de cabeça baixa e chorava com uma profunda tristeza no coração. Eu estava apenas acompanhando o padre, quando de repente tenho uma leve impressão de que alguém me observava. Não poderia ser ninguém da família, pois estavam todos em roda, à minha volta. Olho suavemente para trás, para que meu irmão não desconfiasse, já que estava com a cabeça em meu ombro, mas não havia absolutamente nada. Até que então eu olho para o caixão e lá estava ele, aquele quem me observara o tempo todo, o corvo. O corvo me fitava cruelmente com aqueles olhos negros. Por que ele estava ali? Eu não sabia. Depois do enterro, voltei com o meu irmão para casa. Tomamos banho e dei algo de comer para ele. Apesar de negar diversas vezes, o convenci que precisava de forças. Levei ele até o sofá para que olhássemos um pouco de televisão. Eu estava sentado e ele deitado com a cabeça no meu colo, enquanto eu fazia carinhos em seus cabelos. Me lembrou o tempo em que éramos menores e depois de ele apanhar de nossos pais, eu ficava com ele nessa posição até que ele parasse de chorar e finalmente pegasse no sono. Dessa vez não foi diferente. Ficamos daquele jeito até que ele finalmente dormiu. Eu queria que meu irmãozinho voltasse a morar comigo e agora não havia mais motivos para ele ficar longe de mim. Aquilo, de certa forma, me confortou.
Eu dormi ali mesmo. Naquela noite eu dormi bem, sem batidas, sem nada. Quando eu acordei, ele já havia levantado. Estava sentado na mesa tomando café. Vou até ele e pergunto: você vai querer ajuda com a mudança? Que mudança? Ele faz uma cara de espantado. Ué, você não vai voltar para cá? Desculpa, irmão, mas eu prefiro continuar o que eu comecei. Ela não gostaria de me ver acabar com tudo por causa dela. Além do mais, lá estão minhas últimas lembranças com ela e eu o interrompo. Eu não acredito nisso. Eu fiz tudo por você. Te criei, cuidei de você. Fiz tudo por você. E agora você me abandona. Irmão, você tem que entender que eu já cresci. Não sou mais uma criança. Você precisa aprender a viver sem mim. Sai daqui agora. Sai da minha casa. Calma, irmão. Por favor. Não. Sai daqui. Ele se levanta aturdido e vai embora. O que eu acabei de fazer? Me sento no sofá e fico a manhã inteira sentado, ouvindo as batidas da janela do meu quarto. Lembro que não fui trabalhar, mas eu não ligo. Me levanto e vou para minha cama. Tomo um remédio para dormir e me deito. Nem percebi quando caí no sono, mas logo estava dormindo. Mais uma vez eu sonho. Sonho com aquele maldito corvo. Ele estava na minha rua, segurava uma corda com seu bico, e então ele voa para longe, muito longe, até a janela de um prédio. Lá dentro havia um homem deitado. O corvo abre a janela e vai até em cima dele, colocando a corda em seu pescoço e o levantando no ar. O homem se debatia e sufocava. Seu rosto agora estava roxo, suando e com a língua para fora, e então parou. Eu acordo com o telefone tocando. Já era de manhã cedo. Me levanto e vou em direção ao telefone residencial na sala. Alô? Você era o cunhado da minha irmã, não era? Alô? Quem está falando? Sabe, eu vim visitar o seu irmão hoje de manhã para saber como ele estava. A perda de uma filha é uma dor simplesmente incurável, mas a perda de um amor também não é nada fácil. Então, vim ver como ele estava. O que o senhor quer mesmo? Então, acontece que vim ver como ele estava se sentindo. Se gostaria de passar uns dias fora para espairecer a cabeça, mas... Mas o quê? Diga logo! Acontece que ele não soube lidar muito bem com a morte e resolveu abraçá-la também. Entro em choque no telefone. Do que você está falando? O seu irmão tirou a própria vida nessa madrugada. A polícia já está aqui. Fazem algumas horas já que o corpo dele perdeu a vida. Não podia ser verdade. Não! Era tudo mentira. Eu saio correndo rua fora enlouquecido.
Meu irmão havia me deixado seu endereço caso um dia eu quisesse visitá-lo, mas eu nem sequer vi aquele bilhete. Quando me dou conta, estou próximo à praça e resolvo sentar ali. O corvo, o corvo me observava como qualquer outro dia. Ponho as mãos no rosto e incrédulo da notícia que eu acabara de receber. Então quer dizer que aquele homem no sonho era meu irmão? Afinal, quem diabos é esse corvo? Seria um mensageiro da morte? Agora tudo fazia sentido. Esse animal diabólico, esse agouro alado era um mensageiro da morte que me perseguia. Por quê? Por quê? Todos que estavam na praça olham para mim desconfiados, mas o corvo continuava ali, imóvel. O que ele queria de mim? Ponho a mão no meu bolso para pegar o celular e o papel cai no chão. Eu junto. Era o endereço de meu irmão. Sem pensar duas vezes, levanto e corro para o seu apartamento. Quando chego lá, está cheio de policiais. Explico que sou seu irmão e então eles me deixam ver seu corpo. Estava com uma aparência horrível, terrível. Não ouso descrevê-la, até mesmo porque não aguentei muito tempo observando. Não aguento ficar muito tempo na cena. Sou obrigado a deixá-lo ali e sair correndo para casa para não desmaiar. Quando chego em casa, tranco a porta e fecho todas as janelas e cortinas. Precisava beber algo. Me sirvo de uísque e paro próximo à mesinha do telefone, escorado na parede. Eu olho fixamente para o telefone. Tiro o papel do meu bolso. O telefone do meu irmão estava atrás do endereço. Espera aí, esse papel com o número do meu irmão estava ao lado do telefone o tempo todo. Como foi parar no meu bolso? Deixo o papel cair e vou em direção ao meu quarto com um uísque na mão. Abro a cortina depois de muito tempo. Haviam apenas 4 seixos, mas as batidas estavam lá toda noite. Por que só teriam 4 seixos, ou seja, pedras? Me sento na cama e continuo a beber. Precisava beber para esquecer. De repente, tudo começou a girar à minha volta. Devia ser o alto teor alcoólico do uísque. Tiro meu tênis e me deito. Precisava mais do que nunca dormir e eu sonho novamente. Eu estava observando o banco da praça. O mesmo banco que eu sentava todos os dias. Então, eu vou até um buraco de esquilos no carvalho e cato algo lá dentro. Era uma coisa seca e estranha. Parecia até uma língua. Eu a coloco dentro de um saco preto de pano. Dentro dele havia mais alguma coisa de metal brilhante que eu não soube reconhecer. Então fecho o saco e o levo até o cemitério.
atrás da cova do meu antigo chefe. Mas que diabos eu estava fazendo? Depois daquilo eu volto para minha casa, bato na janela várias vezes e então deposito mais um seixo junto aos outros 4. Eu tento olhar para dentro do meu quarto. Geralmente a cortina ficava fechada, mas hoje não. Na tentativa de ver o interior do meu quarto, acabo olhando meu próprio reflexo no vidro da janela. Então eu acordo com um berro, o grunhido e o esganiçado do corvo. Eu era o corvo. Me levanto rápido da cama. Minha cabeça ainda estava pesada por causa da bebida, mas eu precisava tirar aquela história a limpo. Coloco os meus tênis e um casaco e vou até o cemitério. Encontro a sepultura do antigo dono do mercado. Atrás de sua lápide estava um saco preto. Dentro havia uma língua seca e uma faca suja de sangue. Eu olho em volta em busca do corvo e nada. Corro até a praça e nada. Volto para minha casa, olho pela janela tentando enxergar o interior do meu quarto. 5 seixos na janela. Pego um deles e bato na janela. O som é familiar. Na tentativa de tentar ver mais, enxergo o meu reflexo. Meus olhos são negros como a noite. Eu sou o corvo. O meu chefe precisava morrer e é parado pelo corvo. O mendigo precisava morrer e é comido pelo corvo. Minha cunhada precisava morrer, desvia do corvo. Meu irmão não podia mais morrer, foi abençoado pelo corvo. E agora? Quem mais está à minha volta? Eu não preciso de mais nada. Eu não tenho mais ninguém. Eu engulo os 5 seixos de uma só vez e sufoco. A criatura imunda é o corvo. Ele precisa morrer. Ele é um mau agouro. Eu sou o corvo. Fonte Terror no Face. Que conto, hein, aterrorizados? Eu nem imaginava que o corvo era ele próprio. Fiquei a história toda tentando descobrir a ligação dele com o corvo e no final ele era o maldito corvo. O que vocês acharam dessa história? Deixem aí suas opiniões nos comentários do vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o gostei, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Vai lá nas notificações do canal e as ative. Assim, sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, você rapidinho vai ser notificado. E você não quer ficar de fora, não é verdade? Então, bora ativar as notificações do canal, é rapidinho. Quem quiser dar um up a mais para o canal pode estar se utilizando do Super Chat, do Super Stickers, do Valeu e até mesmo do Pix. A chave do mesmo vai estar na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Lembrando aqui
que toda ajuda é muito bem-vinda, gente, e eu já agradeço do fundo do coração. Bem, se você tem um conto, um relato, uma história, você pode estar enviando para o e-mail do canal, que é lusonjavermelha@gmail.com. Tudo em letrinhas minúsculas e vai estar anexado na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Lembrando que o e-mail do canal serve para mandar relatos e também é a chave do Pix. Se você não puder se expor nas histórias que me mandar, escreva isso no relato e eu garanto o seu anonimato e o de todos os envolvidos também. Se você aí quiser que eu conte a sua história, que eu narre seu relato em formato de conto, ficarei muito honrada em fazê-lo. E também ficarei honrada em divulgar os seus trabalhos, ou seja, narrando e te dando os créditos que lhe é de direito. Na descrição do vídeo você vai encontrar muita coisa legal, assim como também nas playlists do canal, que está recheada de vídeos aterrorizantes, que vai arrepiar até os pelinhos do seu sovaco. Bem, você pode me seguir nos outros canais, me seguir também nas outras redes sociais. Bem, quero agradecer agora a todos os canais parceiros, grupos, páginas e vlogs que me ajudam muito, tanto na criação quanto na divulgação do meu trabalho, e principalmente agradecer a todos vocês aterrorizados por não soltarem a minha mão e fazerem parte dessa história do canal Angel Black Contos de Terror. Bem, por hoje é só. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Eu amo vocês demais. Fui!